bom dia a você, internauta, que já nos acompanha pela fanpage da Infonet no Facebook e também pelo nosso site, www.infonet.com.br. A gente está ao vivo do Instituto Educar, dando sequência à série de entrevista com os candidatos ao governo de Sergipe. Hoje, o atual governador, candidato à reeleição, Belivaldo Chagas, que conforme sorteio é o último, o que encerra essa série de entrevistas do Portal Infonet. Candidato, bom dia, seja bem-vindo ao Portal Infonet. Bom dia, Igor. Bom dia a você, bom dia aos internautas. É bom estar aqui para a gente dialogar um pouco mais com a sociedade como um todo. Aliás, live tem sido uma marca, né, do nosso governo. Assim que assumi o governo, também fiz questão de ter uma live para conversar com o cidadão sergipano, para dialogar, ouvir as sugestões, as reclamações. Isso é muito bom, esse contato direto com o cidadão. Já criou intimidade, né, candidato? Exatamente. Bom, são 40 minutos de entrevista. Você, internauta, encaminha suas perguntas pelos comentários aí no Facebook. Eu vou acompanhando aqui e fazendo-as ao governador e candidato. É um momento de você estreitar essa relação, conhecer um pouco do projeto de governo, você que está definindo ainda quem votar no pleito de 2018. Candidato, vamos começar, o seu tempo começa a contar a partir de agora de 40 minutos. Eu começo falando sobre o seu plano de governo. Ele começa falando sobre os 7 desafios, né? São 7 desafios que, de forma geral, falam em sanar finanças públicas, efetivar políticas públicas em benefício da população. Eu pergunto, o fato de lançar essas propostas, esses 7 desafios, reconhece que o último governo do seu correligionário, Jackson Barreto, e que o senhor agora vem administrando no final, falhou em alguns desses desafios? Não, em hipótese alguma. Veja, a gente coloca, na verdade, a própria candidatura, né? O fato de você participar de um momento como esse já é um desafio em função de tudo que está acontecendo no país como um todo. E Sergipe não é uma ilha e não vai ficar, claro, jamais de fora das consequências, né? Em função, repito, da crise econômica que não tem como não repercutir no governo do Estado. Mas quando a gente fala em desafios, né, é exatamente para que você tenha um caminho a seguir. E o primeiro e o principal é exatamente aquele onde diz que temos que sanear as nossas finanças, trabalhar com transparência, modernizar a máquina administrativa. Se não conseguir isso, os demais desafios não terão a sequência que precisa ter. Eu não vou ter como melhorar a situação na saúde, na educação, na segurança, se a gente não consegue colocar as finanças do Estado em ordem. O que é que isso significa dizer? Nós estamos arrecadando X e não podemos gastar além do que a gente arrecada. A gente precisa trabalhar para colocar as finanças em ordem, para pagar o servidor em dia, para que os nossos prestadores recebam também em dia. Se você faz isso, você consegue avançar nas demais áreas. Então, acho que sanear as despesas, modernizar a máquina administrativa e ter a transparência total e absoluta para que a população acompanhe, para que a população saiba o que está acontecendo no dia a dia, é extremamente importante. E esse tem sido o meu estilo. Esse questionamento em relação sempre se procura comparar alguma coisa com o governo anterior. Eu tenho dito o seguinte, comigo é diferente. Quando eu digo que é diferente, eu não estou dizendo que sou melhor, nem estou dizendo que sou pior, a quem quer que seja. Eu estou dizendo que é diferente porque eu tenho um estilo diferente. Por exemplo, eu não fico trancado no gabinete do governador. Eu vou despachar diretamente nas secretarias, eu vou ver como a coisa acontece lá na ponta, porque você, analisando apenas relatórios, é uma situação. Quando você vê de perto, é outra totalmente diferente. Portanto, acho que temos caminhos a seguir, mas dependemos, claro, também da situação financeira, econômica e institucional, que com certeza deverá melhorar a partir do próximo ano, com a eleição de um novo presidente da República. Porque com o que está aí, não tem como realmente você ter como garantir certas situações. Na área, por exemplo, de geração de emprego e renda, já me antecipando aqui, fica difícil você atrair investidores hoje para o Brasil e, por consequência, para a Sergipe, nessa crise, né, institucional pela qual estamos passando. Ok, vamos à primeira pergunta do internauta. Tiago Silva pergunta, candidato, o sistema prisional sofre com um baixíssimo efetivo de guardas prisionais. Existe um concurso em andamento, mas com apenas 100 vagas, sendo que o déficit é 5 vezes maior. Caso eleito, haverá mais convocações ou só esses 100? A terceirização irá continuar no seu governo, no caso dos presídios? Sim, veja, a terceirização acontece exatamente por falta de efetivo. A partir do momento que você faz o concurso, você tem como diminuir a terceirização. A necessidade nós sabemos que tem. Inicialmente, um concurso para 100 vagas, sabendo, é claro, que precisamos de muito mais do que isso. É possível, sim. Dentro do prazo de validade do concurso, nós vamos chamar mais agentes prisionais, mas é exatamente isso que eu tenho dito.
é preciso governar com transparência, falando a verdade, sem blá blá blá, sem prometer o que não pode fazer. Eu estou candidato, eu sou governador hoje nesse momento, estou governador do estado de Sergipe e candidato à reeleição. Se eu quisesse fazer um discurso vazio, se eu quisesse partir para a mentira, eu já responderia de imediato que a partir de janeiro vou convocar mais 200, 300 ou 400. Não, porque primeiro eu disse que a gente precisa sanear as nossas finanças, para com isso eu poder chamar mais agentes prisionais. Então é claro que vamos chamar sim, agora dentro de um cronograma possível, a partir do momento que a gente não venha a ultrapassar, mais do que o que já estamos ultrapassando, o limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas tenha certeza absoluta que aquele que fez o concurso, que não foi chamado agora dentro do 100, no prazo de validade, no período de validade do concurso, que normalmente é de 2 anos, você vai ter toda a tranquilidade para saber que a gente vai ter que chamar, vai chamar, porque vamos ter outros que vão se aposentar, alguém que vai sair por isso ou por aquilo, e aí a gente vai chamando, como aconteceu com os agentes policiais civis. Eu assumi o governo, Ícaro, no dia 7 de abril. Eu já chamei mais de 100 agentes policiais civis, porque há uma necessidade e devo estar convocando nos próximos dias, quero ver aqui até a sexta-feira da próxima semana, portanto de amanhã 8, os 54 restantes que foram para o final da lista. O cidadão foi convocado, não quis, foi para o final da lista, agora a gente chama todos eles para de uma vez por todas acabar com essa fila existente ainda do pessoal que passou no concurso. Perfeito, vamos à próxima pergunta do Wellington Amarante. Candidato, um dos pontos apontados em seu plano de governo é a promessa de concretizar o saneamento fiscal e retomar a Previdência. Em seus discursos, o senhor aponta justamente as despesas com a Previdência como um dos motivos pelo qual o Estado vem reduzindo investimentos e atrasando salários. Como o senhor vai solucionar essa questão? De que maneira o senhor promete resolver o problema do déficit previdenciário? Realmente essa é uma questão que envolve os estados como um todo, não apenas Sergipe. Nós temos um déficit hoje de aproximadamente 100 milhões de reais por mês. Isso é fruto das contratações existentes no passado e que fizeram com que esse gráfico subisse e agora vem descendo. Nós estamos numa situação hoje, meu prezado, em que, em números redondos, né, nós temos hoje mais servidores ativos do que inativos. Eu diria em torno de 30 mil servidores ativos contra 32 inativos, no caso específico aí, pensionistas e aposentados, quando a relação deveria ser 1 para 4, né? 4 ativos, portanto, contribuindo para com a Previdência, para que você tivesse 1 na inatividade. E esse número foi crescendo e causou esse problema. O que é que nós já começamos a fazer para que a gente venha resolver isso no futuro? Criar a Previdência Complementar. Nós já estamos participando da Previdência Complementar, onde o Nordeste criou uma Prev Nordeste, todos os estados, muito embora cada um trabalhe com uma certa independência, mas vamos participar de um plano único. Então, todo servidor que entrar no estado, a partir deste momento, ele vai optar pela Previdência Complementar. Você vai ter um teto, né, X, para que você possa se aposentar pelo estado, e a partir daí você paga uma Previdência Complementar. Quanto mais equilibrar as finanças para tocar esse barco, porque não tem como você dizer que vai zerar um déficit da Previdência. O déficit acontece hoje com a Previdência existente e atual, porque você tem um número excessivo de servidores. Eles vão ao pico da aposentadoria, do gráfico, depois vai descendo, até que você tenha o último, né, a receber por esse sistema que existe hoje. Mas com a Previdência Complementar, você vai trabalhar com outro sistema e automaticamente com isso você equilibra as finanças do Estado. Então, eu acho que o caminho é exatamente esse, não tem outro. E a questão que eu disse de equilibrar as finanças não é você buscar, por exemplo, aumentar a receita do Estado, criando imposto, nem criando taxa de contribuição, não. É cobrando de quem não está pagando, né, que a gente tem que realmente inibir essa ação dos sonegadores. Para tanto, o Estado está apertando o cerco e fazendo com que os empreendedores, os empresários, enfim, comerciantes, quem está devendo porque sonegou, porque às vezes você tem uma dificuldade financeira, então você chama, discute, faz um refinanciamento dessa sua dívida junto com o fisco, mas há situações onde constatamos que tinha gente sonegando e sonegando muito. Então aí você aperta. Se você aumenta a arrecadação, você equilibra a finança do Estado de um modo geral. Se você, por outro lado, procura diminuir também as suas despesas onde você detecta uma certa gordura, você também acaba equilibrando a situação do Estado. Então é modernizar, é inovar, é diminuir, repito, o tamanho da máquina. E às vezes, viu, tem gente que pergunta, aí, você já está no governo e por que você não diminui o tamanho da máquina? Porque é difícil você trocar o pneu com o carro andando. O que é que eu quero dizer com isso?
nós estamos concluindo um governo. Independente de Belivaldo Chagas vir a ser reeleito ou não, porque isso depende do povo, não depende da minha vontade, quem tira governador do poder e quem bota governador no poder é o povo. O povo tem essa responsabilidade de saber escolher bem, ter cuidado, inclusive, na hora de votar, procurar saber quem é quem, do presente, do passado, do futuro, se esse cidadão tem competência, se ele pode ser um bom gestor ou não. Não se brinca de governo, não se brinca de querer ser governador. Então você tem que ter esse cuidado para fazer isso e não ficar mentindo. Então por que Belivaldo não faz, por exemplo, fusão de secretarias nesse momento? Porque não quero trocar o pneu com o carro andando para não correr risco. Vou dar um exemplo prático. Quando alguém me questiona, você tem uma secretaria de agricultura e você tem uma secretaria de recursos hídricos. Que tal uma fusão das duas? É possível? Sim, talvez seja. Vamos discutir isso tecnicamente. Mas no momento, por que é difícil fazer isso? Não é impossível, mas é difícil. Eu tenho 2 programas excelentes sendo executados hoje do Estado. Um com recursos do FIDA, outro do Banco Mundial. Um é o Dom Távora, que tem ações voltadas principalmente ao pequeno produtor rural, e outro a gestão de recursos hídricos, enfim, de um modo geral também. Cada um com o seu CNPJ próprio. Se a gente faz a fusão dessas 2 secretarias, nós vamos trabalhar com um único CNPJ. E na hora de trabalhar com o único CNPJ, eu tenho que informar ao banco qual o CNPJ que eu vou utilizar. Então você dá uma freada, você para tudo e você acaba prejudicando o bom andamento do programa. Ora, se isso acontece no início do governo, a parada que você dá agora, você tem 4 anos para recuperar. Mas no final do governo é preciso prestar conta a esses organismos internacionais. Portanto, há sim condições de melhorar a arrecadação do Estado, as finanças do Estado e ver a questão da Previdência partindo para o plano B, que no caso específico aí é a Previdência Complementar. Passamos um pouquinho de 10 minutos da entrevista, vamos colocar a primeira pergunta do especialista relacionada à economia, a pergunta de Rafael Saldanha, economista, colunista também do Portal Infonet. Ele pergunta: o desemprego de Sergipe está em torno de 17%, acima da estatística nacional, que é 13%. Os baixos níveis educacionais estão diretamente ligados com a produtividade e com o emprego. Quais medidas o candidato pretende tomar referentes ao emprego e à produtividade, candidato? Olha, a geração de emprego é extremamente importante. Nós temos um programa de desenvolvimento industrial, o PSDI, que é o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, que inclusive eu presidi enquanto vice-governador, porque a legislação prevê que o presidente desse conselho seja exatamente o vice-governador do Estado. E nós procuramos atrair diversas empresas para o nosso Estado, dentro daquilo que é previsto na legislação, com os incentivos fiscais propostos, repito, dentro da legislação, e algumas empresas foram sim atraídas para o Estado de Sergipe. Isso faz com que a gente tenha geração de emprego e renda. Mas é fato concreto de que nós estamos com um alto índice de desemprego em Sergipe, como temos hoje no Brasil. São 14 milhões de desempregados, cerca de 150 mil desempregados em Sergipe. Por que ficou difícil atrair empregos, atrair empreendedores para Sergipe? Por conta da crise nacional. Mas ainda assim nós estamos numa situação privilegiada para o futuro. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje em Sergipe, já em fase adiantada de construção, a maior termoelétrica da América Latina. Investimentos da ordem de mais de 5 bilhões, quase 6 bilhões de reais, gerando nesse momento agora, na sua construção, algo em torno de, pode chegar em torno de 2.600 empregos diretos e indiretos, além do que estaremos gerando a partir do momento que ela entrar em funcionamento, e deverá começar a entrar em funcionamento já a partir de 2019. Ela vai ter a partir daí uma cadeia produtiva, onde diversas empresas estarão se instalando por conta deste empreendimento que é a termoelétrica. Então, há uma perspectiva favorável para o futuro, fruto do trabalho existente neste governo, que de forma, olha, eu acompanhei, repito, enquanto presidente do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, acompanhei o tempo todo, porque presidia o Conselho, todo o andamento para fazer acontecer a construção da termoelétrica de Sergipe. Sergipe com a termoelétrica vai ser comparado ao período Sergipe antes e depois da Petrobras, Sergipe antes e depois da termoelétrica, fruto deste governo ao qual pertenço, fruto de um trabalho que fizemos para que a gente possa, a partir daí, com o equilíbrio fiscal, econômico, financeiro do país e do Estado, com o equilíbrio das instituições, porque não estão acreditando no Brasil. Quem, pelo amor de Deus, quer empreender mais neste Brasil com o governo federal que aí se encontra? Um governo cujo presidente da República tem um índice de aceitação de 3%. Isso gera uma desconfiança. Veja o que está acontecendo aí com o dólar.
E claro que tendo isso e as finanças melhorando, a gente parte para melhorar os diversos segmentos do governo, da sociedade como um todo, e é específico, como você falou aí também, na questão relacionada à educação. Olha, a educação, preciso que se diga o seguinte, para melhorar, é preciso que o país tenha um projeto voltado para a educação. Não dá para o Estado ou os Estados ficarem desenvolvendo projetos de forma isolada. Porque, de repente, você vê, Estado tal conseguiu fazer isso, mas a grande maioria dos Estados não estão conseguindo. Se não tivermos um projeto nacional voltado para a educação, com apoio total absoluto em relação a estados e municípios, fica difícil avançar. Porque é fácil você colocar a culpa no Estado, o Estado enquanto ente federativo, né, de que você está com índices baixos em relação ao IDEB na rede estadual. Sim. E a base vem de onde? A base vem da rede municipal. Se você começa lá na pré-escola, cuidando bem daquela criança, preparando bem, ela vai chegar num nível médio, né? Porque você vai ter o fundamental, a pré-escola, aí você tem o fundamental menor, fundamental maior, o nível médio. Que, aliás, vamos chegar no futuro à seguinte situação. O Estado vai ficar cuidando apenas do ensino médio, fundamental maior, menor, pré-escola, infantil, enfim, ficará com os municípios. Então, se essa área ficará, portanto, com o município, a responsabilidade do município, ela é grande. E para isso é preciso que o país, o governo federal, dê condições também aos municípios. Como é que você vai melhorar as condições das escolas se você não melhora também as condições de quem ensina, né? O magistério precisa ser visto. Olha, só um exemplo. Se você chega hoje em Brasília, enquanto prefeito, e busca recursos financeiros para construir uma creche, e eu tenho percorrido o estado e tenho visto aí cada tamanho de creche, cada projeto de creche, lindo, maravilhoso. O prefeito consegue o recurso, meu amigo, minha amiga que nos assiste nesse momento, para construir a creche e para fazer a creche funcionar. Como é que fica? Nós abraçamos, o Estado de Sergipe abraçou, a partir do governo Jacques Barreto, já na gestão, inclusive, do secretário Jorge Carvalho, a escola em tempo integral, o ensino em tempo integral. Eu acho essa modalidade extremamente importante. Eu estive secretário da Educação e visitei escolas em tempo integral em Palmas, lá no Tocantins, tanto uma escola da rede estadual como da rede municipal. Que projeto lindo, que maravilha. Uma escola atrativa, aquela que quer o aluno que chega pela manhã, saia do final da tarde com vontade de voltar no outro dia. A modalidade do ensino é importante, mas a escola tem que ter uma estrutura física atrativa, professores, né, que se sintam com autoestima elevada, o magistério tem que ser valorizado. Então, há um conjunto de ações que precisa, claro, repito, daquela meta número 1, daquela meta principal, que é sanear as finanças, modernizar a máquina, trabalhar de forma inovadora e, a partir daí, você conseguir atingir as demais necessidades da sociedade. Ok, vamos avançar, senão o tempo não vai ser suficiente. A pergunta do Vitor Meirelles: governador, as propostas dos outros candidatos para começar a sanar as contas públicas passam principalmente pela redução do número das secretarias atuais, fusão de pastas, na verdade, né? Que, na opinião dele, se mostra em um número elevado e não condiz com a realidade e as necessidades do Estado, servindo apenas como barganha política. Como gestor atual, qual sua posição sobre isso? E, apesar de ter assumido no final do mandato, quais as principais autocríticas que você faria à própria gestão da qual faz parte? Olha, essa questão de fusão de secretaria está posto que o Estado precisa ser modernizado e que a máquina tem que ser diminuída. Eu me preocupo com o discurso demagógico, com aquele que está fora do poder e fica dizendo que se eu vier a ser governador, faço isso, faço aquilo outro. Por exemplo, tem um candidato aí que tem dito isso, eu não vou aqui citar o nome de ninguém por questão de respeito, mas assim que aderiu ao golpe da presidência da República, né, porque nós tivemos aí uma situação no país que todos conhecem, relacionada ao fato de terem tirado a presidenta Dilma e colocado o presidente Temer. E tem gente aqui em Sergipe, está entendendo, que está disputando o mandato de governador agora, nessa eleição, que disse sim ao golpe e que de imediato foi buscar espaço em órgão nacional, né, a Codevasf, por exemplo. Então, o cidadão está de fora, quer o poder. Quando está no poder, fica com a situação de discurso dúbio para a população ficar sendo enganada. Então, é fato que precisamos sim diminuir o tamanho do Estado, fazer com que ele caiba dentro do próprio Estado e não arrecadando X e gastando mais do que arrecada. E isso com trabalho, com tranquilidade, você pode fazer com que essa máquina seja diminuída. Perfeito. Wellington Amarante, em seu plano o senhor promete dar ênfase ao turismo por conta do seu potencial de geração de emprego e renda. No entanto, no governo do seu antecessor, Jackson Barreto, e no seu governo, a pasta foi constantemente utilizada como moeda de troca na negociação de acordos políticos, decisão essa constantemente criticada pela trade turística.
Essas mudanças contribuíram para a descontinuidade de diversas ações e impediram que o Estado tivesse uma efetiva política de promoção do destino Sergipe. Por que o eleitor sergipano deve acreditar nessa proposta se, em seu governo, o senhor já deu demonstrações que não prioriza o setor? Bom, neste governo e no meu governo, nós priorizamos sim o turismo. Há um projeto chamado Prodetur, com recursos do Banco Mundial, onde diversas ações estão sendo implementadas. O que o trade turístico tem reclamado, e com razão, é o fato de não estarmos divulgando o nosso estado lá fora para atrair o turista. Isso é fato, concordo plenamente. Estivemos recentemente reunidos com o trade turístico, com todos que fazem a secretaria, e mostramos as nossas ações. E mostramos que nós estamos avançando no que diz respeito a termos recursos financeiros do próprio Prodetur para divulgar o Estado. São quase 1.600.000 dólares disponibilizados pelo Banco Mundial. Mas você tem que ter um projeto, tem que licitar e tem que fazer acontecer de acordo com as normas instituídas pelo Banco Mundial. Todos conheceram e entenderam o nosso projeto para desenvolver o turismo. Agora, o que precisava, repito, realmente era divulgar, e infelizmente não tivemos condições de divulgar com recursos próprios. A questão relacionada à mudança de secretário por isso ou por aquilo outro, nós fazemos parte do agrupamento político, não dá para enganar a população, não há nenhum motivo para dizer que você não pode governar com aqueles que fazem parte do seu agrupamento político. Você utiliza o critério técnico. Se o cidadão está na pasta e está dando conta do recado, ele fica. Se não der conta do recado, ele sai. No caso específico da Secretaria de Turismo, o que faltou foi realmente recurso financeiro, em que pese temos o Prodetur. Mas o Prodetur tem uma regra muito difícil de ser aplicada e as coisas estão acontecendo. Acredito que agora, no mês de setembro, a gente vai estar, se não concluindo a licitação, já dando início a uma reforma que vai ficar a coisa mais linda do mundo, que é nessa região aqui mais conhecida como Praia do Sarney, na frente ali pegando principalmente na primeira etapa, ali à frente do Restaurante Sol, e ações do Prodetur, ações da Secretaria de Turismo e Insetur, para que a gente possa deixar Sergipe mais bonito e mais atrativo para receber os turistas. Moacir Rosário pergunta, cadê a estrada de Poço Verde e Simão Dias? Vamos falar de uma maneira geral as estradas do nosso estado, candidato. Bom, a estrada Poço Verde e Simão Dias, se for para puxar só para a minha sardinha, é a que mais me interessa, né? O que é que acontece? Nós aprovamos na Assembleia Legislativa uma autorização para contrair empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. A Secretaria do Tesouro Nacional disse que a gente tinha direito a esse recurso. A Caixa Econômica Federal, através do seu conselho, também autorizou, mas infelizmente, não sei porquê, só acho que foi por questão de ordem política, não nos autorizaram a contrair esse empréstimo. Se tivéssemos contraído essa linha de empréstimo de um montante de até 560 milhões de reais, estaremos investindo quase 400 milhões de reais na recuperação, na construção, na reconstrução de estradas e rodovias. E aí começaríamos rapidamente, eu lhe direi, a partir de Pinhão, Simão Dias, Poço Verde, Tubia Barreto, Itabaianinha, Tubias Barreto, Riachão Arauá, Riachão Lagarto, Campo do Brito e por aí afora. Todos os projetos prontos, tudo licitado. Só não iniciamos porque alguém, com força lá em Brasília, botou o dedo e não deixou a gente contrair essa linha de empréstimo, cujo Estado estava preparado, pronto e em condições de pagar esse empréstimo também. Mas isso não será problema. E aí sim, não é promessa de candidato não, viu? Governo Jacques Barreto, em 2014, em função das necessidades, ele fez um empréstimo junto à rede bancária, na rede financeira, e deu como garantia royalties. Com isso, a gente acabou ficando sem royalties no decorrer deste governo para investir na manutenção das estradas. Ele fez isso por um momento emergencial, onde se acreditava que a economia ia se recuperar. Não houve recuperação, prejudicou. A partir de janeiro, nós já teremos os recursos dos royalties para que a gente possa recuperar, reconstruir as nossas rodovias. Tem mais gente falando sobre a questão ainda dos agentes penitenciários. O senhor já falou, mas eu vou fazer a pergunta se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa. É da Stephanie. Daqui a pouco eu perdi a conexão aqui, daqui a pouco eu volto para a pergunta dela. Vamos colocar a pergunta do especialista aí, do segundo especialista de políticas públicas. A pergunta é do Dr. Evaldo Becker, professor de Ética e Filosofia Política do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e do Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Sergipe. Ele pergunta, no que concerne as políticas de inclusão de minorias indígenas e quilombolas, qual sua posição acerca da abertura de vagas específicas para a contratação de professores indígenas e quilombolas para atuarem nas escolas localizadas em aldeias e quilombos no estado de Sergipe? Já estamos fazendo isso, meu prezado. Inclusive, abrimos um processo seletivo na Secretaria de Educação, onde comunidades indígenas já serão contempladas
com professores exatamente da sua área de atuação para que eles se sintam mais à vontade. A questão relacionada ao avanço nessas áreas, para nós é extremamente importante. Tudo isso começou via governo federal, governo Lula, governo Dilma, que infelizmente, né, estão desmontando essas políticas sociais. E eu devo dizer, para minha alegria e minha satisfação, que agora, recentemente, tivemos a formatura da primeira turma de medicina da Universidade Federal Campus Lagarto, Sergipe, fruto também de uma ação deste projeto ao qual faço parte, começando lá com o nosso saudoso Marcelo Deda, que foi governador de Sergipe e de quem eu fui com muito prazer o seu vice-governador. Aquela região de Lagarto hoje tem um hospital que foi construído no nosso governo, o governo Deda, o governo Belivaldo Chagas, e a partir daí surgiu, portanto, a Universidade Federal, um polo de medicina, e um filho de Simão Dias, de uma unidade quilombola, se formou agora em medicina. Quando a gente vê isso, a gente se emociona e automaticamente faz com que a gente tenha mais força, mais garra, mais vontade para avançar também nessas áreas. Ok, a Isa Dantas pergunta: bom dia, governador, quando o terminal pesqueiro ficará pronto? Eu vou ampliar a pergunta. Tem outras obras paradas que foram retomadas agora recente, mas passou muito tempo parada, a do SIC, por exemplo. Essas obras que ficaram paradas nessa última gestão, o senhor pretende retomar logo no início da campanha caso eleito? Sim, sim, o SIC já foi retomado. Tem um problema nessa obra relacionada a um projeto que foi corrigido e a necessidade de garantia da contrapartida do Estado, e nós já demos essa garantia ao empreiteiro da obra, responsável pela obra, e, portanto, a obra já foi retomada. Em relação ao terminal pesqueiro, essa obra que está sendo feita pelo governo do Sergipe, mas com recursos, desculpa aí, é o tanto falar da campanha, né? Com recursos do governo federal. Nós tínhamos o Ministério da Pesca, que daqui a pouco virou secretaria, que num determinado momento estava vinculado a uma pasta, depois passou a ser vinculado a outra pasta, daqui a pouco também não tinha orçamentário, quando tinha orçamentário não tinha financeiro, e nós estamos dependendo de uma liberação mínima de recursos ainda dessa pasta responsável lá no governo federal, para que a gente possa concluir e entregar essa obra que vai ser tão importante para a área de pesca no estado de Sergipe. Portanto, estamos ansiosos tanto quanto você, mas estamos dependendo do governo federal para liberar o restante do recurso financeiro. 95% da obra pronta, dependendo apenas dessa liberação para que você feche o contrato para prestar conta correta junto ao governo federal. A pergunta do Ivan Júnior ela é um pouco maior, vamos ler aqui. Candidato, o senhor foi eleito em 2014 juntamente com Jacques Barreto. Durante esse tempo, o estado de Sergipe viveu e vive uma profunda crise em vários setores, como na saúde, educação, segurança, entre outros. Como vice, entendo que tenha participado de planejamento e ações do governo, que tem atuado em concordância com o então governador Jackson Barreto. Sua campanha hoje tem como slogan: chegou para resolver. Eu, como eleitor, te pergunto, por que passar 4 anos atuando no governo para só depois mostrar para a sociedade que é a opção que chegou para solucionar o que não foi solucionado por vocês, mesmo durante 4 anos? O senhor tinha papel atuante no governo ou era só mais um vice decorativo sustentado por alianças políticas? Não, senhor, não, senhor. Olha, pode ter certeza absoluta que eu tinha papel atuante no governo. Não nego isso. Eu fui um vice-governador atuante, um secretário da Casa Civil atuante. Mas é preciso que você entenda uma coisa, meu prezado. Vice é vice, governador é governador. Com os erros e acertos, quem foi governador do estado de Sergipe foi Jacques Barreto, não foi Belivaldo Chagas. Essa história de você eleger um para o outro mandar não dá certo. Tem gente querendo ser candidato a governador aí para o pai mandar. Tem outro que quer ser governador para o irmão mandar. Com Belivaldo, por exemplo, quem manda sou eu, Belivaldo Chagas, ninguém vai mandar em mim. Agora, eu vou sim acatar sugestões, eu vou ouvir. Então, eu apresentava as minhas sugestões. Eu dava os meus pitacos, mas não obrigatoriamente o governador tinha que acatar ou não. Uma coisa foi o governador Jacques Barreto, outra coisa é o governador Belivaldo Chagas. Cada pessoa tem o seu estilo de ser. Eu tenho o meu. Hoje, o governador de Sergipe é Belivaldo Chagas. Quem manda no governo sou eu. Quando a gente acerta, eu atribuo o acerto a todos. Se tiver erro, a culpa é minha que não soube tocar o barco. Mas essa história de que, porque não foi feito isso, aquilo, outro, eu estando no governo, não. Por exemplo, quando eu assumi o governo, eu entendi que dava para trabalhar com uma boa parte do secretariado pela relação de confiança que tinha e pelo fato de conhecer todos eles. Mas fiz questão de dizer que tem o meu estilo próprio. E quem não se adaptasse ao meu estilo sairia. De imediato mudei o secretário de Estado da Saúde, não por questão de ordem pessoal, mas por questão de ordem de você entender que o estilo de trabalhar dele não era igual ao meu. E não dá para negar. Não dá para negar
Melhoramos e melhoramos em muito no que diz respeito à saúde e à segurança pública. Eu vou tentar de forma rápida dizer aqui uma coisa a você. A saúde no Estado, ela só funciona se for de forma integrada, se a rede funcionar como um todo, se o sistema funcionar como um todo. Sergipe está tratando do assunto hoje que dói em todos nós. O hospital de cirurgia não estava fazendo cirurgias cardíacas, vasculares, neurológicas de um modo geral. Pois bem, retomamos essa atividade no hospital de cirurgia. É preciso que se diga uma coisa, o hospital de cirurgia não pertence à rede estadual, não é do Estado. O hospital de cirurgia, ele é mantido por uma entidade filantrópica, mas se o Estado não se fizer presente, Ícaro, se o Estado não ajudar, não funciona. E se o hospital de cirurgia não funcionar, a rede para. Quando você é internado numa situação de emergência, no USE, por exemplo, e se o problema for de ordem cardíaca, se for da área cardiovascular, você tem que ir para o hospital de cirurgia. Se o hospital de cirurgia não tiver vaga, se o hospital de cirurgia não estiver fazendo cirurgia, isso não acontece. Sabe por que voltamos a fazer cirurgias agora vasculares e cardíacas dentro do hospital de cirurgia? Porque pela segunda vez, a partir do momento que eu assumi o governo do Estado, eu estou socorrendo financeiramente o hospital de cirurgia. No primeiro momento, uma antecipação de 5 milhões e 600 mil reais. Por conta disso, esvaziamos os corredores do Hospital de Urgência e Emergência de Sergipe, mais conhecido como Hospital João Alves, ainda conhecido como Hospital João Alves. Esvaziamos. Eu encontrei o hospital com mais de 200 pacientes, acima, portanto, da lotação, da quantidade permitida, portanto, uma superlotação. Mais de 200 pacientes nos corredores. Hoje, praticamente, não temos pacientes nos corredores. E agora, mais uma vez, uma ajuda financeira de 2 milhões e 600 mil reais. Indicamos o diretor administrativo e financeiro. A exigência que fiz foi a única feita foi com a diretoria do Hospital de Cirurgia e o seu conselho. Quer a nossa ajuda? O governo vai ajudar. Agora a gente quer cogestão. Na cogestão, indicamos a diretora administrativa e financeira. Estamos fazendo um aporte de mais 2 milhões e 600 mil reais e, graças a Deus, já retomamos as cirurgias vasculares, as cirurgias cardíacas. Essa semana mesmo, 12 pacientes já foram transferidos para fazer as cirurgias cardíacas, graças ao apoio do governo do Estado. Ok, candidato, temos ainda 10 minutos de entrevista, somente 10 na verdade, o tempo tem passado rápido aqui. Eu pergunto, candidato, no seu palanque de governo, né, na coligação, é normal que tenha outros políticos do seu lado, de mãos dadas. Eu pergunto em relação a duas figuras. No caso, o Rogério Carvalho, que está ali ao lado, o Rogério Carvalho tem uma condenação de 2007, enquanto foi secretário de Estado da Saúde, por improbidade administrativa. E, recentemente, o ex-governador Jacques Barreto, que tem uma grande rejeição, até porque os números que Sergipe se encontra hoje em educação e segurança pública ranqueia como um dos piores do país. Eu pergunto, e agora ele recentemente também está sendo processado pelo Ministério Público em relação ao caso da nefrologia, né, por também improbidade administrativa. Eu pergunto por que os eleitores devem acreditar que o senhor vem com proposta diferente, com práticas diferentes, que terá um governo sem processo, sem acusações graves como essas, se o senhor está de mão dada sempre no palanque com essas pessoas. Olha, eu tenho um único CPF e o meu número de identidade é diferente dos demais. Eu não vou responder por Jackson e nem por Rogério. Eles são maiores, capazes e vacinados. Até onde eu sei, não existe nenhuma condenação por alcance em relação ao Rogério Carvalho. Ele está fazendo a defesa dele, portanto, cabe a ele defender. Em relação ao estilo de ser e de governar do cidadão e ex-governador Jacques Barreto, isso é um problema dele. Nós podemos até, utilizando aqui uma linguagem popular, estar junto, mas não está misturado. Misturado no sentido de dizer que um vai mandar no outro. Eu disse aqui há poucos instantes e vou repetir. O governador de Sergipe, nesse momento, chama-se Belivaldo Chagas. Jackson é Jackson, Belivaldo é Belivaldo. Rogério é Rogério, Belivaldo é Belivaldo. Agora, não vou esconder, não vou negar que temos uma relação política. Eu não sou do tipo que abandona os amigos em momentos de dificuldade. Agora, claro, cada um respondendo pelos seus atos. Eu não vivo pulando de galho em galho. Eu não sou daquele que acha que quando o barco está pegando água, você pula fora e já vai se abraçar com o outro. Quando vê que aquele também não está dando certo, pula do outro também. Procurem ver a minha origem política. Eu estou onde sempre estive. Se for para contar apenas de 2006 para cá, nesse mesmo projeto que elegeu Marcelo Deda governador, Belivaldo vice, na sequência o Jackson governador, aliás, o Marcelo governador, o Jackson vice, depois Jackson governador e eu vice, cada um assumindo a sua responsabilidade. Estar junto na coligação é normal. Todo mundo faz coligação em nome da governabilidade, em nome de uma eleição.
O que importa é lá na frente, na hora de governar, você está junto com todos, mas dentro de um ambiente de transparência, de responsabilidade e de retidão. Errou, está fora. Está correto no processo, continua. Não escondo as minhas amizades, não tenho nenhum problema de relação com o PT de Sergipe, assim como não tenho nenhum problema de relação com o Jacques Barreto. Ele responde pelos atos dele e eu respondo pelos meus atos. Agora, respeitando, repito, a todos, sem nenhum problema. Não sou de me esconder. Tenho caráter, tenho responsabilidade e, portanto, não tenho nenhum problema de governar ao lado dos amigos. Ok, voltando à área da saúde, o Jânison Mota pergunta aí, o hospital de câncer, do câncer, até agora nada, uma vergonha para os sergipanos. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui a você. O Hospital de Câncer foi projetado, o Hospital do Câncer foi projetado para ser construído há 5 anos atrás. Uma ideia que surgiu, né, a partir de um determinado clamor e o próprio governador Marcelo Dé daquela época. Fizeram um projeto cuja estrutura do hospital hoje, em termos de estrutura física, compreenderia aí uma área de 27 mil metros quadrados de área construída, um total a ser investido de aproximadamente 100 milhões de reais, Ícaro, 100 milhões de reais só para construir o hospital, cerca de 60 milhões de reais, 70 milhões de reais para equipar esse Hospital do Câncer na forma em que ele foi projetado, e 1 milhão de reais, meu amigo, 1 milhão de reais por dia, o custeio dessa unidade hospitalar, o Hospital do Câncer, conforme fora projetado. 1 milhão por dia, 30 milhões de reais por mês, 365 milhões de reais por ano. O orçamento para todo o ano de 2018 da saúde é da ordem de 1 bilhão de reais, aproximando, em números redondos, de 1 bilhão de reais. Não chega a isso, mas próximo a isso, 1 bilhão de reais. Você imagina 365 milhões de reais só para tomar conta desse hospital. Portanto, isto dentro de um determinado período, dentro de uma outra realidade. Houve a licitação, na forma da lei, um consórcio ganhou, mesmo o governo, na época de Jacques Barreto, contestando a questão do edital, mas foi uma exigência da Controladoria Geral, melhor dizendo, do Tribunal de Contas da União, e aí foi feito, o consórcio ganhou, não deu conta do recado, o Estado já tratou de fazer o distrato e fazer uma nova licitação, sendo que, por decisão própria do governador Belivaldo Chagas, sentei com a equipe da saúde, com o técnico da área de infraestrutura do Estado, e estamos refazendo esse projeto para que a gente construa, assim, uma unidade hospitalar voltada à área de oncologia, em anexo ali ao próprio Hospital de Urgência do Estado de Sergipe, levando-se em consideração que nesses 5 anos nós temos hoje aceleradores lineares funcionando, a área de radioterapia funcionando dentro do uso. Então não há razão para você construir um outro hospital onde você tem que ter a lavanderia de uma, outra lavanderia, a parte de alimentação de outra também, e repetir as ações. Construir de forma modulada, de tal forma que você possa ter isto ampliado hoje e no futuro, se precisar ampliar, você amplia também. E não você simplesmente construir um prédio com 4, 5 andares, com 100 milhões de reais, a um custeio mensal de 30 milhões, sem que você tenha condições de bancar o que está aí. Tenha certeza de uma coisa, Belivaldo Chagas vai sim melhorar a área de oncologia, ampliando as ações que temos dentro do uso e trabalhando de forma integrada, o que tem dentro do uso e com aquilo que deverá ser construído. E não apenas construir um hospital para dizer, eu fui construtor do hospital. Uma coisa é ser governador, outra coisa é ser construtor. Ok, candidato, vamos para a pergunta do último especialista. A pergunta do Ronaldo Nunes Linhares, professor do programa de pós-graduação em educação da UNIT. Ele pergunta como fortalecer e qualificar as políticas de educação, reduzindo a politização da sede e de suas diretorias regionais e a terceirização de ações e projetos de educação no ensino fundamental. Perfeito, veja, eu acho que isso é possível. Como disse aqui anteriormente, que você tenha conhecimento de uma política nacional voltada para a educação, para que você possa também trabalhar de forma integrada, de acordo com o que pensa o governo federal, o governo estadual, em um trabalho também de integração dessa política educacional com os municípios. Você trabalhar dissociado do município é complicado. A questão de ordem política em relação à Secretaria de Educação, eu devo dizer que ela não tem existido, porque nós tivemos até recentemente o secretário de Educação, Jorge Carvalho, que ele é um técnico da área, né? Agora mesmo, assim que assumi, eu nomeei para a Secretaria de Educação o professor Josué Modesto Passos Sobrinho,
que foi, inclusive, reitor da Universidade Federal de Sergipe, e nós não temos acomodações políticas nas áreas técnicas específicas da Secretaria de Educação. Agora, é preciso fazer com que ela funcione de forma mais técnica possível, sim. Inclusive com aquelas indicações menores em relação a diretor de escola, coordenador de escola, enfim. Acho que é preciso trabalhar no sentido de que a gente saia mais para a parte técnica, pedagógica e totalmente se dissociar da política. Isso já está acontecendo. E, inclusive, começou a acontecer no período em que eu fui secretário de Estado da Educação. Nós chegamos a fazer seleção para diretores, onde depois de selecionado, enfim, você o escolhia numa lista tríplice, mas, enfim, começamos a sair naquela época da indicação política, e é importante sim que uma secretaria como a Secretaria de Educação saia totalmente. Essa tese eu defendo e repito, por isso mesmo é que eu fiz questão de colocar como secretário de Estado da Educação um ex-reitor da Universidade Federal de Sergipe, pelo conceito que eu sei que ele tem junto à universidade. Bom, temos um minuto ainda, o pessoal perguntando também do concurso da PM, que está sendo alvo de uma briga jurídica muito grande. Se fala de uma recomendação que houve lá atrás, né, para retirada de um item do edital. O senhor tem acompanhado essa discussão? Acredita que faltou gestão na formação do concurso? O que aconteceu? Não. De forma bem rápida, eu vou dizer o seguinte. Primeiro, já estou me sentindo incomodado com essa situação de tanta liminar em relação a esse concurso. Ontem conversei com o secretário da Secretaria de Planejamento e Gestão, o Rosman, e disse ele o seguinte: olha, se for para continuar desse jeito, uma liminar hoje, derruba outra amanhã, marca o TAF, que é o teste de aptidão física, desmarca, eu prefiro que vocês me tragam um parecer final concluindo pela anulação do concurso. A empresa que foi contratada é uma empresa séria, responsável, mas nós tivemos cerca de 70 mil participantes no concurso. E, infelizmente, quando o concurso é grande, sempre tem alguém querendo fraudar. Não recebi até hoje nenhum relatório, seja da polícia, seja de quem quer que seja, concluindo pela anulação do concurso e me dizendo que houve realmente uma contaminação por isso ou por aquilo outro, dizendo que o concurso foi fraudado como todo, enfim. Mas o fato é que está me incomodando e devo decidir no decorrer da próxima semana, de uma vez por todas, se cancelaremos, se anularemos esse concurso ou não, porque a cada instante é um liminar, aí você derruba a liminar, aí vem o liminar, por isso qualquer coisa o liminar está realmente atrapalhando a vida de todos. Ok, concluindo então, candidato, 40 minutos e 30 segundos. Candidato, agora o senhor terá 1 minuto para uma conversa direta com o internauta, para poder deixar algum recado, algum recado do senhor diretamente para essas pessoas que participaram das lives a partir de agora. Olha, a mensagem que eu quero passar é o seguinte: a eleição está se aproximando, 7 de outubro vem aí, eu sei que a população brasileira e sergipana está muito chateada com a política, com o político, mas o fato de estar chateado não pode lhe dar o direito, você não pode se sentir no direito, me permita dizer isso, de dizer, não vou votar e não quero votar em ninguém. Se você não vota, alguém vai votar no seu lugar. De todo jeito, Sergipe vai ter um governador, o Brasil vai ter um presidente da República, a Assembleia Legislativa vai ter 24 deputados, o Congresso vai ter seus deputados e senadores. Portanto, não deixe ninguém votar por você. Procure saber quem é quem. O passado, o presente, o que aquele cidadão pode representar. Será que aquele fulaninho que se apresenta na televisão tem competência para ser governador do estado de Sergipe? Ele quer ser só político ou ele também é gestor? Ele tem experiência, ele já governou, ele está falando a verdade ou está prometendo o que não vai fazer? Por favor, eu peço isso como cidadão. Eu não estou pedindo aqui voto para Belivaldo, jamais faria isso. Eu estou pedindo a você o seguinte: procure saber quem é quem. Sergipe tem 9 candidatos ao governo. Veja quem é quem, veja se tem competência, veja se tem capacidade. Não entregue os destinos do seu estado, do seu país a qualquer pessoa. Ok, candidato, a gente agradece a participação, foi um tempo bastante proveitoso, a participação foi grande, inclusive não deu para responder todas as perguntas porque o tempo não coube dentro do tempo mesmo. Talvez se o governador com sua equipe quiser depois entrar lá, vai ficar disponível no nosso Facebook para que seja respondido todas as perguntas. Muita gente perguntando sobre agentes prisionais, perguntando sobre a condição deles, convocação no caso do concurso. Bom, fato que a gente encerra essa série de entrevistas com os candidatos ao governo, foram 9 lives ao total, iniciaram na semana passada. Um momento bastante proveitoso, um tempo barganhoso para que vocês tirem essas dúvidas em relação aos projetos de governo, já que os tempos em outros meios serão menores. Em nome do Portal Infonet, a gente agradece a participação dos internautas durante essas 2 semanas e até uma próxima oportunidade aqui do Instituto Educar. Até uma próxima.